Você vai aprender nesse vídeo como analisar o backlog, né, que é o indicador de manutenção que mede a saúde da quantidade de serviços, podemos dizer assim, que um setor de manutenção tem que executar no futuro, né? A gente pode fazer vários tipos de análise do backlog, mas nesse caso a gente vai fazer uma análise gráfica. Eu peguei aqui um gráfico que eu encontrei no LinkedIn. Infelizmente, eu não, eu copiei essa imagem, mas não peguei a fonte, a referência. Mas isso foi um colega lá que postou. Se por acaso, né, esse colega encontrar esse vídeo, né, que entre em contato comigo para mim dar as devidas referências, né? Então aqui ele compartilhou um backlog, tá? Esse backlog aparenta ser, né, de quantitativo de OS, né? Então quantidades de ordem de serviço ou notas, né? E aqui ele colocou lá no LinkedIn que fez uma análise, né? E aqui colocando alguns comentários. Bem interessante. Então, vocês veem aqui, isso aqui é um período de um ano, tá, pessoal? Então, vai estar analisando o período de um ano. Esse gráfico tem três linhas. A primeira linha, a linha azul, essa mais superior aqui, elas são de itens pendentes, né? Então, os itens pendentes vão aumentando conforme vai entrando mais solicitações ou notas de serviço e vai saindo menos. Então, cada vez mais tu tem mais itens pendentes, né? Isso tende a ir crescendo. E o contrário também é verdadeiro. Se você conseguir fazer mais serviços do que entra mais serviço, você consegue diminuir o número de itens pendentes. Legal? Legal. A segunda linha é a verde, que são novos itens adicionados. Então, obviamente, que nem eu falei, né? Se os itens adicionados estão aumentando, os itens pendentes também estão aumentando, né? Então, aqui eu vou explicar detalhadamente para vocês daqui a pouco. E itens concluídos, a linha vermelha. É legal, né? O cara usar itens concluídos e linha vermelha. Bacana. Bom, então vamos lá. Os itens pendentes estão aumentando, né? Por que isso está acontecendo? Porque a capacidade de execução, né, ela é menor que a capacidade, desculpa, a capacidade de execução ou a oportunidade de executar também, né? Mas a gente pode reduzir isso, a capacidade de execução, ela é menor, né, do que a entrada de serviço. Então, entra muito serviço e tu não consegue executar, né, num montante que diminua, né, esses itens pendentes. Então, se entra 10 itens e tu executa 5, 5 ficam pendentes. Entra mais 10 itens e tu executa 5, 10 itens ficam pendentes. Se entra mais 10 itens e tu executa 5, 15 itens ficam pendentes. Então, isso vai como se fosse uma progressão aritmética, né? Vai aumentando conforme vai entrando os itens. Entra muito, tu faz pouco e cada vez vai aumentando mais. Isso aqui tende à insolvência, né? Tende a chegar um momento que, como consequência, tu vai ter a reclamação do teu cliente, tu vai ter falhas nos equipamentos, né? Obviamente. Por quê? Porque se está entrando pedido, solicitação de serviço e tu não está fazendo, a solicitação de serviço ela não entra normalmente quando o item tá quebrado, quando uma falha funcional já aconteceu. Se a falha funcional já aconteceu, tu tem que corrigir, né? Mas quanto mais item entra, esses itens são pedidos, é que a falha ainda está em potencial, né? Ou é uma falha corretiva de menor impacto que não parou o processo, não parou o equipamento. Então, se tu não fizer, consequentemente, através, né, se a gente pensar na curva PF, essa falha que é potencial ou é uma corretiva que pode esperar, daqui a pouquinho vai inviabilizar o funcionamento do equipamento. Isso pode acontecer. Então, mas vamos analisar aqui o gráfico. Bom, itens concluídos. Em janeiro foi concluído 3 itens, mais ou menos, e foi adicionado 5 itens. E aqui em fevereiro, de novo, né? Então,
Uma coisa que vocês têm que entender, quando tu tem um descolamento entre essa linha verde e a linha vermelha, quer dizer que está entrando mais itens do que está saindo. Quando a linha vermelha se sobrepõe à linha verde, né, quer dizer que foi executado mais itens do que entrou. Mas o problema é todo esse, né? Quanto mais itens entra, mais vai acumulando, né? Então, é complexo. Se a gente pegar o exemplo aqui de agosto, né? Então, a gente tem mais ou menos uns 6 itens concluídos, né? Se a gente olhar aqui nessa linha, né? Pegando daqui da escala dele, da escala do eixo Y, e uns 8 itens, né? Que foram adicionados. Então, tu executa 6 e adiciona 8, fica 2 pendente. Por isso, né? É por esse motivo que cada vez vai aumentando mais, né? Tu vê aqui botar uma linha de tendência, itens pendentes cada vez aumentam mais. Porque cada vez vai entrando mais serviço. Isso aqui é uma coisa meio que normal na manutenção, né? E que muitas empresas fazem, né? É lá em novembro, dezembro ou janeiro, né? Tu tem uma parada de manutenção, onde tu vai lá e sana, né? Não zera teu backlog, né? Mas diminui muito dessas ordens que ficaram pendentes, né? Executa muito delas. E existe outro problema também que acontece de ter muitos itens pendentes, é que muitos desses itens pendentes eles vão virando corretiva emergencial e eles vão se tornando resíduo dentro do teu banco de dados. Então, você tem uma solicitação de serviço da inspeção, seja qual for, né? E essa solicitação de serviço ela não é executada no tempo estimado. Então, se esperava que fosse executado, a inspeção, né, estima que tu execute essa ordem de serviço em, sei lá, 15 dias. Só que tu não executa em 15 dias. Tu não executa em 30 dias, tu não executa em 40 dias, tu não executa em 2 meses, tu não executa em 3 meses. E aquele primeiro pedido, que era uma falha potencial identificada pela inspeção, acaba se tornando uma corretiva emergencial, uma breakdown, uma quebra. E isso é executado. E se tu não tiver um sistema onde tem uma retroalimentação, né? Olha, aquela solicitação ela foi executada como corretiva emergencial. Se tu não tem essa retroalimentação, essa solicitação de serviço, que está lá na carteira do planejador, né, ou na gatekeeper lá do teu PCM, ela acaba se tornando resíduo. E o que é resíduo? É uma solicitação de serviço que perdeu o fundamento. É uma nota de serviço que perdeu o fundamento. Ela não tem mais por que existir, porque o serviço que ela representava foi executado numa corretiva emergencial, né? Isso é uma coisa que acontece também. Bom, quais são as análises aqui? Dele, no caso, né? Alta conclusão de itens reduz o backlog. Ok, coisa que eu já falei aqui. Aumento de itens pendentes por maior entrada do que saída. Então aqui ele está identificando aqui, ó, que entrou mais item do que saiu, né? E aqui por último, queda nos itens pendentes devido à alta conclusão, né? É porque na realidade isso aqui é um cálculo matemático que nesse caso aqui ainda entrou mais itens do que saiu, mas tem uma queda porque aqui teve um pico. E isso é uma coisa importante. O problema da análise gráfica é uma coisa complexa, né? Eu acho que é importante olhar os números, né? Mas essa queda aqui, porque na realidade isso aqui deve ser, essa linha aqui, ele deve ser um cálculo de acúmulo, né? Então, o que é um cálculo de acúmulo? Vou tentar pegar uma página em branco aqui para explicar para vocês. Então, tu tem entrada e saída, mais ou menos o que eu estava explicando lá. Então, se tu for fazer uma planilha, ela vai ser muito semelhante a isso que eu vou desenhar, tá? A gente vai botar acúmulo aqui. Essa aqui é a linha do acúmulo, tá? Então, nossa senhora, coisa horrível. Espera aí que eu probleminha. É que eu tô aprendendo, né? Faz só uns 4 anos que eu faço isso, eu já tô aprendendo. Deu. Aqui, isso aqui não é um AU, é um AC. Essa caneta aqui é muito ruim. Então vamos lá. Em janeiro,
Entrou 10 pedidos, foi executado 5. Acumulou quantos? 5. Vou botar aqui para... Então, entrou 10. O que é o cálculo, né? Entrada menos saída. E vai somando aqui. Aí, em fevereiro, entrou 10, executou 5. Então, acumulou mais 5. Aí que entrou 15, executou 10, mais 5. Aí entrou aqui 5 e executou 10, menos 5. E assim tu vai acumulando. Vai chegar lá no final, claro que olha o comportamento, né? A coisa ela vai subindo, ela vai descendo, ela vai subindo, ela vai descendo, ela vai subindo, ela vai descendo. E lá no final tu vai ter um acumulado, né? Quando chegar lá no final do ano, tu tem quantas ordens pendentes? Eu tenho 30, algo assim. Então o que acontece, né? E essa diminuição aqui, ela só aconteceu porque tu teve um pico aqui de diferença. Porque na realidade, ainda assim, aqui em dezembro, tu teve mais entrada do que saída. Entrou mais ordem do que saiu. Então, existe uma fórmula simples de calcular backlog, que está nesse livro aqui. Eu não vou achar o livro. Mas ele é do Lorival Tavares, o autor, né, muito conhecido na área de manutenção. Tem vários livros interessantes, mas todos eles antigos. Eu nunca achei nenhum livro atual dele. Pode ser falha minha, né? Mas os livros que eu tenho são os antigos, eu compro em sebo. Que é muito simples. A gente pode pensar o seguinte: backlog é igual saída dividido por entrada. Acabou. É isso, né? Então, nesse caso aqui, se tu tiver um resultado negativo, tu tem maior backlog. Se tu tiver um resultado positivo, tu tem um menor backlog. Mas tu pode fazer o contrário também. É só uma questão matemática, né? Mas entrada é dividido por saída. Então, se a saída, né, for maior, tu vai ter um backlog negativo. Se a saída for menor, tu vai ter um backlog positivo. Então, nesse caso aqui, eu acho que o mais correto ainda é usar essa fórmula aqui de cima, né? Então, aqui a saída, entrada. Então, teu backlog está negativo, que ele está diminuindo, né? Eu acho que o melhor é esse aqui mesmo. Se teu backlog está negativo, que ele está diminuindo. Então, minha memória meio que falhou aqui. Então, backlog é igual entrada dividido por saída. Entrada dividido por saída. Então, se está entrando mais, o teu backlog vai ser positivo. Se está saindo mais ou entrando menos, que tanto faz, né? Pode ser que esteja entrando mais, saindo menos, saindo mais, entrando menos. Isso aí meio que tanto faz. Mas se for negativo, quer dizer que está diminuindo. Então, tem uma concordância entre o sinal, né, e o que a gente está tentando descobrir. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Backlog. A gente pode falar isso de HH, mas pode falar também de quantitativo de ordem. Então, eu tenho 100 ordens entrando e saída 200 naquele mês. Isso aqui vai dar, obviamente, um negativo, né? Vamos dar um número negativo. Que vai ser 0,5. Então, isso aqui diminui, o backlog está diminuindo, né? Então é fácil de saber se tu está aumentando ou diminuindo o backlog. É de pronto, assim, né? Esse é o cálculo que está lá nesse livro do Lorival Tavares. Então, o que é importante a gente entender? Que o backlog seja que eu vou colocar HH aqui, né? Que eu vou comparar com a minha equipe, né? Então, mesmo que eu coloque lá o HH da minha equipe, eu não coloque, tanto faz, não vai mudar meio que nada, assim. Aí tu quer saber se tu está tendo mais chamado do que tu está realizando. É uma análise simples, essa que eu mostrei, que está no livro do Lorival.
mas tu quer pelo menos pensar, tá, mas quanto tempo eu tenho de serviço? Aí tu tem que fazer um cálculo mais robusto, né? Considerar aí tuas corretivas, considerar um monte de coisa. Eu vou fazer uma aula sobre isso, mas é uma aula maior, que tem que ser mais detalhada, onde eu vou explicar exatamente uma análise de backlog que eu fiz na prática. Legal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, né, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.